dois, três. Ok, ok.
Bom, boa noite, estou aqui esperando para ver se alguém entra na sala, mas como apareceu ninguém ainda, eu vou falando e aparecendo pessoas eu vou incluindo aqui na sala, ok? Bom, então, nosso projeto de extensão, Ações para Curtir o Futuro. Qual o sentido desse nome? Porque fiz um jogo de palavras, né? Porque a ideia é ter uma carteira de ações previdenciárias e também que nós cuidemos melhor da nossa saúde para podermos usufruir, né, do futuro, então curtir o futuro. Porque não adianta você conseguir sua liberdade financeira se você não tiver longevidade. Então é esse que é o principal ponto desse curso. Existem vários cursos de investimento por aí, tá bom? Algumas linhas de pensamento que falam do cuidado da saúde, né? Essa própria escola fala a importância de cuidar da saúde, coisa que ela não fala da inteligência financeira. Então a ideia está juntando tudo, tá bom? Então eu sou o Rodrigo, tá? Minha formação inicial é química, eu tenho pós-graduação em engenharia ambiental, também continuei estudos na área de educação, tá bom? E só que num certo momento eu resolvi conhecer melhor o mercado financeiro. Na verdade, desde criança eu tinha interesse, mas era muito difícil por falta de pessoas que pudessem me orientar, e por isso uma das coisas desse trabalho de estar aqui discutindo com vocês, né, a questão dos investimentos, e principalmente do filósofo, né, que eu sigo, que eu mais aprendi, que é o Mokichi Okada. Eu tive contato com a filosofia dele criança, né, eu aprendi a ler, eu já li os textos do Okada, né, através da minha mãe, do meu pai, me passaram, mas eram textos incompletos. E só depois de bem mais velho eu pude ver a totalidade dos textos dele e ele incentivando a investir no mercado financeiro. Então, eu tive essa vontade também, por isso, poder mostrar os textos de Okada, né, junto com outros estudiosos, que uma coisa vão ter em comum. Todos que eu citar aqui, eles fizeram o que eles falaram. Então, é o tal do skin the game, né? Colocar a pele em jogo. Que falar, tem muito filósofo que falou muita coisa e fez o contrário. Né? Muito estudioso que fala uma coisa e faz outra. Né? Esses não. Então, uma da característica desse curso é ter as pessoas que eu tenho certeza que praticaram o que elas falaram. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se alguém mais mandou alguma coisa aqui. Não, tem ninguém no grupo. Deixa eu baixar aqui para ver se tem alguém pedindo para entrar. Não, também não. Então tá, vamos continuando então. Bom, Bruna, Tiago, são colegas e amigos meus. Tá? A Bruna é uma jovem que ela já investe, né, em imóvel, em leilão de imóveis. Ela já é concursada, assim como eu, tá bom? E ela tem a preocupação com o futuro financeiro, né, com a aposentadoria. O Tiago, ele está estudando para concurso, hoje ele tem contrato, né, com o serviço público, mas ele também investe em gado, por isso que eu coloquei aqui. Então, eles são bem mais jovens do que eu, mas graças a Deus já tem essa ideia de preparar um futuro financeiro, tá? E aqui eu estava falando da minha formação, sou químico, fiz pós-graduação em engenharia ambiental, estudos também em educação, continuei meus estudos na área de educação e trabalho com educação, mas num certo momento eu resolvi estudar o mercado financeiro, então eu fiz um curso de balanço de empresas, análise de balanço de empresas, fiz um curso de análise de small caps, e no final das contas eu fiz um MBA em investimentos, estudei criptomoeda, investimento em imóveis, investimento em renda fixa e renda variável, que é o que me interessa. Tá? É isso que eu vou trazer para vocês, que é o que eu faço, esse é o 6º ano que eu faço. Então, como eu falei, skin in the game. Ensina o que você pratica. Então, vamos continuar aqui. Qual o objetivo desse projeto? Então, conscientizar sobre a necessidade de poupar. Se você já poupa, parabéns. Tá bom? Você faz parte de uma pequena parcela da população. Tá? Agora, poupa onde? Poupa para fazer o quê? Então, é a segunda etapa. Então, a gente vai falar da necessidade de orientar como fazer uma carteira de ações com objetivo previdenciário, ou seja, de gerar uma renda futura passiva, uma renda que você vai receber sem trabalhar. Então, vai ser exatamente a tua aposentadoria. Conscientizar também
a necessidade de cuidar da saúde, que não adianta você ter sua liberdade financeira se você vier a falecer, ou se tiver uma saúde deficitária, né? E orientar como se cuidar da saúde usando o método de saúde Okada. Então, a necessidade de cuidar da saúde, e nós vamos mostrar o método de saúde Okada, que é um método diferente, tá? O método de saúde Okada. É um método, para mim, revolucionário, que trata desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, fazer aqui observações. As aulas, elas estão sendo gravadas, né, inclusive essa, e vão ser disponibilizadas. Então, eu criei um grupo do WhatsApp e eu vou estar compartilhando lá. Tem na programação rodas de conversa, mas isso daí é para quem mora em Vitória e tiver disponibilidade de ir. Seria um momento presencial, né? Porque só o momento online as pessoas geralmente têm necessidade, né? A gente vive em sociedade de ter contato. Então, essas rodas de conversa seriam um complemento, né? Quem está longe aí, quem não pode ir, mesmo morando em Vitória, não tem problema, porque aqui nossos encontros, às segundas, é que nós trataremos dos assuntos. Tá? Aqui seria um complemento, um bate-papo, né? Um aprofundamento, uma expansão da conversa, uma continuidade, enfim, seria um momento de convivência. Bom, cronograma aí dos nossos encontros. Então, hoje, né, primeiro encontro nosso, como garantir a sua aposentadoria. Roda de conversa 1, como garantir a sua aposentadoria. Sempre essas rodas de conversa vão ser o mesmo assunto que foi tratado na segunda-feira. Elas são as quartas-feiras, tá? E vai ser o mesmo assunto. Como eu falei, que não vai ter explanação. É só para quem morar em Vitória e puder e vir até o IFES, né, em Jucutuquara, para poder bater um papo com a gente, conhecer a gente, né? Então, por isso aqui é presencial. O curso é online, tá bom? Então, palestra 2, eliminando passivos e acumulando ativos. Então, a gente vai definir o que é passivo, o que é ativo, como a gente pode ter uma vida mais controlada financeiramente. Lembra, né? Então, primeiro a gente tem que poupar. Então, eu e o Rodolfo Queiroz, meu amigo, representando a MOA, nossa parceira. Tá bom? Então, aqui a MOA é o subsídio intelectual para esses encontros que nós estamos tendo. Então, aqui, a roda de conversa 2, sobre o mesmo assunto falado, como eu falei. Né? A gente vai estar sempre tendo um encontro presencial sobre o encontro virtual. Bom, terceiro encontro nosso, Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Então, aí, tá eu com o meu amigo Vicente Marques, que ele investe aí uns 40 anos, tá bom? Vai vir falar a experiência dele. Se não puder falar online, vai gravar um vídeo, tá? Assim como esses dois amigos aqui, se não puderem entrar hoje, vão gravar vídeo, eu vou colocar no grupo do WhatsApp os relatos, a experiência deles, tá? E aqui a gente vai falar qual a atitude de um investidor de sucesso, tá bom? Então, uma roda de conversa posterior. Aqui, palestra 4, carteira previdenciária com ações. Nessa etapa aqui, eu vou estar mostrando para vocês o que é uma ação, tá? Quais os tipos de ação. Vou estar explicando para vocês também como selecionar ações de dividendo e qual o grupo de ações de dividendo. Tá? Então, aqui vai ser especificamente sobre a formação da carteira. E depois, 2 encontros, né, com nossos amigos da MOA, o seu Benedito Tati, tá? Vai falar sobre o método de saúde Okada, de uma maneira geral, e depois, minha querida amiga Anaítes falará sobre saúde pela arte e cultura. Tá? Então, tudo isso daqui é muita coisa para falar só em 6 encontros, mas a ideia é que se fomente o debate e que a partir daí as pessoas possam manter contato conosco e aprofundar e esclarecer mais sobre o que quiser, tá bom? Deixa eu... Bom, eu só sair aqui. Tem alguém chamando aqui? Não, tem aqui.
O pessoal está falando aqui que a reunião não começou. Karen, ô Karen, naquele link que eu te mandei, eu vou mandar outro aqui. Deu aí? Tá, não, ok, ok. Já clicou aqui. Bom, uma desculpa aí, eu estava aqui resolvendo aqui. Agora deu aqui, gente, para entrar aqui. Deixa eu colocar aqui. Bom, boa noite aí.
Vamos continuar, a sala estava dando problema. Esse novo link aí que eu passei agora tá dando certo. Então vamos voltar aí para nossa. Continuar aqui. Então, hoje, eu fiz, depois vocês dão uma olhada, por favor, na gravação, porque eu postei o cronograma dos encontros, fiz uma apresentação, tá bom? Então, aqui, dos palestrantes, né? A Bruna, como eu falei, ela é jovem, ela tem preocupação com o futuro previdenciário dela, né? Ela já investe em leilão de imóveis. O Tiago, ele tem, além da preocupação com a aposentadoria, preocupação com a estabilidade, ele não é concursado igual o Bruno, igual eu, e ele tem preocupação com a aposentadoria, estão aqui na faixa dos 30 anos, tá bom? E por isso que eu os convidei para poder falar um pouco com vocês. Se eles não puderem entrar aqui na live, né, eles podem estar mencionando agora, eles vão gravar um vídeo, eu vou passar para vocês, tá bom? No grupo lá de WhatsApp. Aqui, como eu comentei inicialmente, o que me marcou muito a infância, né? Porque a escola ela não ensina você nada de útil, né? Não ensina você a se virar no futuro, não ensina o que realmente é importante. Geralmente a religião também não te fala da parte financeira. Então a educação nossa financeira é muito fraca, eu não fugi disso, tá? E meus pais eram pessoas simples, isso, não sabiam mesmo nada disso, trabalhavam para viver, né, com dignidade, com honestidade, não tinha ideia, nem muita condição de poupar para o futuro, nem entendia o que era investir. Tá? E aí, com os textos de Okada, eu li a questão, né, nos ensaios dele. Como eu falei, desde criança eu tive a oportunidade de estudar os textos de Okada, por isso que eu coloquei como referencial principal, né, desse projeto. E tem um texto dele que ele fala: está muito certo comprar ações visando os dividendos. Não representa comprar nenhuma espécie de rancor. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Eu deixei aqui em amarelo, né, porque aqui essa questão de comprar nenhuma espécie de rancor, porque no texto ele fala muito da questão de pessoas que especulam na bolsa de valor, ganham dinheiro, mas as pessoas que perdem o dinheiro, né, elas ficam magoadas e até com ódio. Esse ódio se materializa na vida da pessoa e traz consequências ruins. Né? Então, falando na questão do sentimento negativo, da carga negativa que esse livro tem. Então, minha mãe, tadinha mesmo, ela, quando lia isso, achava olha, que era um absurdo você investir na bolsa, que era um local onde você desgraçava a vida de outras pessoas. Mas tem outra parte aqui, né, que é muito interessante, que é você comprar ações visando os dividendos. O que é um dividendo? O dividendo é uma remuneração que a empresa te paga dentro do lucro que ela tem. Então, é como se fosse sócio da empresa. Você é efetivamente um sócio da empresa quando compra ação. Tá bom? Ela tendo lucro, ela reparte parte desse lucro. Então, isso é uma renda passiva. Você, sem trabalhar, você está recebendo dinheiro. Aí, obviamente, quanto mais ações você tiver, mais você vai receber. Tá bom? E aí o Okada fala, né, que, pelo contrário, é um investimento muito útil você investir na Bolsa de Valores. A gente vai ver mais sobre isso. E aqui foi uma grande virada de chave, porque, na verdade, eu só tinha esse texto, né? Oh, se você pudesse ver as notas, dinheiro, com impregnadas de ódio e tal. Esse eu tenho até medo, né? Então, você já na escola, você já não aprende isso. Pelo contrário, você tem professores que falam que ganhar dinheiro é perversidade, que você está tirando de outros, você está explorando outros. Você tem da igreja fala que é pecado, você tem usura, você tem dinheiro. Você vai estar todo danado, cara. Então, eu tenho que ser pobre mesmo. Mas isso daí é uma coisa muito errada que nos ensina. Você pode ter prosperidade financeira através, por exemplo, de ações que você participa do desenvolvimento do país e porque quanto mais uma empresa cresce, mais ela gera imposto, mais ela gera emprego e com isso ela tem o lucro dela e ela reparte com você. Qualquer pessoa pode ter ação, não é exclusividade de rico, de branco, de louro, de olho claro, entendeu? Então, por isso, infelizmente, eu vi muito tarde os textos de Okada, ele falando especificamente sobre a Bolsa de Valores, ele incentivando. Mas espero que não seja para vocês. E espero que não seja para os nossos filhos e para os nossos netos. Um instantinho, deixa eu ver se mais alguém aqui mandou alguma coisa.
Não, ok, legal. Entraram aí, bacana. Quem estava tentando conseguiu. Bom, como o método de saúde Okada, ele se baseia numa coisa muito agradável, né, que é arte e cultura, além da bioenergia, alimentação natural, saudável, prática de atividade também, física. Então vamos pegar uma parte agradável aqui, uma poesia, Cecília Meirelles, tá bom? Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto aquilo, ou isto aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo eu fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então, aqui eu achei interessante essa parte, né, que tem a ver com o nosso encontro de hoje. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Claro que isso é uma poesia infantil, então para criança tem a dualidade. Mas nós somos adultos, né, o pensamento, porque eu não posso guardar o dinheiro e ainda comprar o doce? Então, essa é a ideia, não é nos privarmos de uma vida, vivemos miseravelmente para guardarmos fortunas, mas a questão de nós ponderarmos nossos gastos. Igual, eu acho que, na verdade, aquela história da formiguinha e da cigarra é uma fábula que deveria ser muito melhor explicada para as crianças, né? Que é contada, mas não é trabalhada. É uma questão de você tem que pensar que tem a fase do inverno da vida. E nessa fase de inverno você vai estar como? Então, na fase do verão, você se prepara para a fase do inverno. Ou seja, nós podemos guardar o dinheiro e ainda comprar o doce. Essa é a ideia que eu espero que nós saímos daqui ao final desses encontros, tá bom? Aqui, uma reportagem que como explicar a uma criança de 7 anos que a Previdência é uma pirâmide insustentável. A Previdência tem muito mais a ver com o Telex Frio ou Boi Gordo do que você imagina. Essa reportagem aqui, 21 de fevereiro de 2019, achei bem interessante, tá certo? E um alerta aí para quem ainda está começando o seu caminho previdenciário, né? Acreditando que o governo vai dar alguma coisa. Nós vamos ver que a filosofia ocaidiana, ela pressupõe que o indivíduo, ele muda o sistema, não o sistema muda o indivíduo. Então, o que nós vamos fazer em relação ao nosso futuro? Bom, então aqui, isso aqui é uma pirâmide, né? E mostra que 6 pessoas sustentam uma. Tá? Então, eu faço uma pirâmide, um esquema de pirâmide, você tem aqui 6 pessoas para sustentar uma. 2 pessoas precisam de 36 pessoas para sustentá-la. Né? Manter um esquema de pirâmide, né? Que a primeira pessoa entra, coloca 6, essas 6 dão dinheiro para ela. Tá? Quando entrar aqui a segunda pessoa, tem que ter 36 pessoas para manter os rendimentos dessas 2 pessoas, e assim vai. Quando você tem aqui, esse é o primeiro nível, né? Então, quando você chegar aqui com 11 pessoas participando, nível 11, tá bom? Você vai ter aqui mais que a população dos Estados Unidos para poder bancar, para ser sustentável esse sistema. Então, não é sustentável, né? E se você tem 13 pessoas, você tem que ter mais que a população da Terra para poder bancar, tá? 13 pessoas. Então, você imagina só, nível 13, na verdade, né? Que deve aumentar mais de... Aqui uma pessoa vale 6, né? Aqui deve ter mais, então só 13, não vou provar isso aqui não, mas eu deve ter sido o nível, acho, de pessoas que vão entrando, tá? O número de participantes necessários. Tá? Então, chega num ponto que o nível é extremamente alto de pessoas que precisam estar entrando para poder manter o rendimento. Tá certo? Aqui está... Que nível aqui? Acho que não necessariamente pessoas. Aqui uma pessoa vale 6. Eu acredito que vai aumentando o número de pessoas, porque 13 pessoas só para dessa quantidade aqui não deve ser isso que está falando, não. Tá bom? Mas, enfim, é um sistema insustentável a pirâmide. Então, aqui é uma charge, né, da Previdência Social, que você tem aqui poucos que vão sustentar muito daqui a pouco. Então, por isso que é uma pirâmide. O déficit da Previdência, né, aqui no Brasil, estamos falando do Brasil, é de 14,87% ao ano. Tá? Então,
em 2027, nós teremos 1 trilhão, porque aqui é em bilhão, né? Então, 1.000 bilhões é 1 trilhão. Você tem 1 trilhão de déficit, ou seja, vai faltar 1 trilhão para poder cobrir as contas da Previdência. Tá? Aqui, ó, nos anos 80, você tinha 9,2 pessoas, tá bom? Sustentar uma. Em 2060, nós teremos 1,6 pessoas para cada indivíduo aposentado, ou seja, vai caindo aqui abruptamente o número de pessoas que estão mantendo o pagamento de quem hoje está trabalhando. Porque a Previdência não é você trabalha, o dinheiro fica guardado e depois você pega esse dinheiro. Na verdade, quem já aposentou recebe de quem está hoje na ativa. Tá? Então, por isso esse problema de você ter 1,6 pessoas para bancar uma pessoa. É um sistema que é insustentável. Tá? Então, antigamente, não se preocupava tanto, né? Então, nos anos 40 e tantos anos atrás, 43 anos atrás, você tinha 9,2 pessoas para sustentar uma. E esse número está caindo absurdamente. Tá certo? Uma outra coisa também, as pessoas estão vivendo mais. Tá? Então, aqui, 65 mais ou menos, a pessoa tinha uma expectativa de vida de 65 anos. Tá? Aqui, em 82, tá? Você vai ter aí 82 anos de expectativa de vida. Então, aumentou, assim, enormemente. Tá certo? Então, você tem aí, até falando aqui, né? Em 2017, desculpa aqui. É 2017, 82 anos. Tá certo? A escala aqui eu estava lendo errado. Em 91, 77 anos, já passou para 82 anos, em 2017. Então, as pessoas estão vivendo mais. Consequentemente, vão receber mais. Tá? Se a pessoa, por exemplo, ela trabalhou, aposentou com 18 anos, desculpa, começou a trabalhar com 18 anos, aposentou com 48. Tá? Então, com 82 anos, ela já recebeu 34 anos, ou seja, se ela contribuiu com 30, quem pagou esses outros 4? Está entendendo? E quem viveu até 90? E quem viveu até 100 anos, igual a gente tem alcançado várias pessoas atingindo essa marca? Quem está pagando? Se ela contribuiu 30 anos e viveu mais, bem mais do que ela contribuiu. Tá? Então, esse esquema que a gente está falando de ser um sistema insustentável. E aqui está mostrando que nos anos 80, como a gente tinha falado na questão de 9,2 pessoas contribuindo para uma que está aposentada, você tinha uma população velha muito menor do que a população jovem ativa. Tá bom? Em 2017, você já tem uma mudança muito brusca. Você já tem um aumento aqui das pessoas mais velhas recebendo aposentadoria e uma diminuição das pessoas em idade de contribuir. Tá? E aqui, para 2050, se configura uma situação realmente como estava mostrando aquela charge, uma pirâmide, né? Muito mais gente aposentada recebendo do que gente contribuindo. Tá certo? Esse é o problema aí que a gente tem pela frente. Bom, opções do que nós estamos falando. Então, tem sido feito frequentemente reforma da Previdência. Tá? Então, seguidos governos aí já fizeram modificações na aposentadoria. Tem opção também de calote. Há pouco tempo atrás nós vimos Rio de Janeiro, Minas Gerais, não pagando salário nem do pessoal da ativa. Né? Então, calote. Não só os aposentados não receberam, situações tristes que infelizmente nós vimos, né? Como inclusive de pessoas da ativa. Eu li, né, na época que estava tendo a crise lá da Previdência no Rio de Janeiro, uma senhora, que o marido dela ganhava R$ 3.000 por mês, né? Ele morreu e logo depois saiu a aposentadoria dele. E ela falou uma coisa até triste que me marcou. Ela falou, graças a Deus meu marido morreu antes de ver o que se transformou o trabalho dele de tantos anos, né, ganhando pouco e ainda atrasado, estava atrasando, só a aposentadoria dele estava atrasando, estava com conta atrasada, uma situação bem triste. Tá? Ou também o seguinte, tá? Tem pessoas que acreditam que o governo tem dinheiro. O governo não tem dinheiro nenhum, né? O governo ele arrecada nossos impostos, malversa, vamos falar assim, uma parte e o resto ele gasta, às vezes gasta muito mal, geralmente gasta muito mal. Então, se o governo for corrigir esse déficit que existe na Previdência
com mais emissão de dinheiro, isso gera hiperinflação. A hiperinflação gera o quê? Perda de poder de compra, principalmente da população mais pobre. Então, são as três opções que tem aí. Ou seja, ou vai arrochar a aposentadoria cada vez mais, ou não vai pagar, ou vai pagar, mas o dinheiro não vai valer nada. Então, é sobre isso aí que eu queria estar trazendo. Eu não sou especialista em previdência, tá? Mas esse assunto é o dia a dia da gente. Para mim ficou muito claro, desde que eu era mais jovem, que a previdência era insustentável. Até porque, como eu falei, né, eu nunca quis confiar meu futuro na mão dos outros. Eu não espero que o governo me dê nada. Então, sempre eu tive preocupação em me preparar para o futuro. E aí, o que vai esperar que resolvam para você o problema? Essa é a indagação que eu faço. Espero que não. A ideia daqui é que a gente discuta, né, criar essa carteira previdenciária com ações. Por que ações? Tem vários investimentos, né? Até a Sara, que está participando aqui do curso, ela perguntou, vai falar de fundo imobiliário? Não, investimento. Você tem vários investimentos, mas para mim, hoje, a Bolsa de Valor é o melhor investimento que existe. Eu vou explicar isso mais oportunamente. Agora, fundo imobiliário é um excelente investimento também. Você tem uma renda aí mensal, passiva também, vinda de aluguéis, né? Seja de laje comercial, seja de galpão, seja de shopping, você pode diversificar, inclusive sua carteira deve diversificar, é uma coisa boa, não é ruim não, existem várias outras formas. Uma outra aluna minha perguntou de criptomoeda, eu falei, já não é um investimento, mas que eu não indicaria. Aí, como a Bruna, por exemplo, ela faz leilão de imóvel, o Thiago, ele investe em gado, ele fala, Rodrigo, eu cresci na roça, eu entendo muito de gado, eu sei como gado, ele falou, excelente, você está certíssimo, continue investindo. Então, cada um tem sua expertise. Agora, eu tenho para passar qualquer pessoa aqui que assistir esse curso, tá? Que a gente está trocando ideia aqui, vai saber investir em ações previdenciárias. Isso, no longo prazo, vai garantir um conforto para você, tá bom? E aqui, o Rei Dalio, que é um investidor, um bilionário, começou do zero, num quarto na casa dele, e ele falou, hoje ele é bilionário, inclusive há muito tempo, há alguns anos já se afastou do comando do fundo de investimento dele e da palestra gratuitamente, ele se preocupa em formar pessoas para o futuro, não só até investimento, até em base filosófica de vida também, tudo. Tem 2 livros dele interessantes, e ele fala que dinheiro parado no longo prazo é pior investimento, pois perde da inflação e dos impostos. Então, aqui é a importância de você estar investindo, né? Porque dinheiro parado, bom, primeiro tem dinheiro para poder parar, né? Que não é toda pessoa que conseguiu isso, infelizmente. Mas se você tem um dinheiro parado, a inflação vai comendo esse dinheiro e os impostos que são cobrados, né? Frequentemente em tudo que a gente compra, inclusive do próprio dinheiro que a gente tem. Bom, aqui, opa, tá aqui. 26 anos de plano real. Quanto você teria se tivesse investido 1.000 em julho de 1994? Vou tirar aqui para poder mostrar melhor. Se você tivesse investido em renda fixa, os seus R$ 1.000 passaria de 55 mil, né? 57.500, 58 mil reais, tá certo? Se você tivesse investido na Bolsa de Valores, renda variável, você chegaria ao final do período com mais ou menos 25 mil. Tá? Se você tivesse investido na poupança, mais ou menos 15 mil. Então você vê que a poupança perde da renda fixa, perde da Bolsa de Valores. Dólar, perdeu de todos. Tá certo? Aqui mais ou menos aí 5 mil reais. Depois de 26 anos. Muito fraco rendimento. Então, por isso que é importante investir. Todos esses casos aqui você aumentou quanto você tinha inicialmente. A questão é que existem meios melhores e outros piores. Aí você vai me perguntar, pô, se a renda fixa foi tão boa, por que você está falando em investir em ações? Vamos lá.
Não é a bolsa que estava errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais, ou seja, estava muito alta. Então, hoje a renda fixa está em... Os juros, né, o CDI, está em 13,75. No início, lá no primeiro governo Lula, chegou a estar 26%, 27%. Então, a gente teve período aí muito alto. Nos anos 90, chegou a 2.000% ao ano, tá, a taxa de juros. Nos anos 80, nós tivemos aí hiperinflação, nós tivemos valores muito altos, tá, de inflação, e, consequentemente, a renda fixa era bem alta também. Nós tivemos períodos aí muito severos na economia. Tá? Então, a ideia é que o Brasil ele se consolide como uma economia mais forte, e com isso a taxa de juros ela fica aí no patamar de 6%, 7%, né? Talvez até um pouco menos. Nos países ditos desenvolvidos, a taxa de juros está em 1%, 2% ao ano. Então, o que se considera alguma coisa mais civilizada. Tá? Então, por isso, hoje nós estamos em 13,75. A ideia é que a economia, que sejam feitos aí os ajustes necessários na economia para que possamos baixar essa taxa de juros aí. Ninguém espera que fique para sempre uma taxa tão alta. Então, aqui, quando os juros estão baixos, o CDI diminui, ou seja, a renda fixa diminui. A Bolsa valoriza. Essa correlação é inversa. Tá? Quanto maior o CDI, menor a valorização da Bolsa. Como vocês viram naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Tá? E a realidade do país desenvolvido é o quê? É o CDI diminuir e a Bolsa valorizar. Tá? Então, esse é um dos pontos que eu estou explicando para vocês sobre Bolsa de Valor. Nos Estados Unidos, cerca de 90% da população, 80%, 90% da população investe na Bolsa, visando, inclusive, a aposentadoria. Tá certo? E aqui no Brasil, exatamente o inverso. Tá? De 10% a 20% da população investe na Bolsa de Valores. Isso chega a 20%. Muito menos. Então, uma realidade que vai mudar com o tempo, com certeza. Vou só sair aqui para ver se tem mais alguém querendo entrar na sala. Que bom. Hoje o consórcio é uma opção também. Tá certo? O que banco oferece não é bom, não, mas é melhor do que não investir, né? É melhor investir alguma coisa que não investir nada. Tá certo? Agora, bancos, letra de capitalização e outras coisas mais são perto dos outros investimentos, né? Vamos ver mais aqui, não tem ninguém para entrar. Bom, e aqui exatamente o que eu estava falando, né? Como caiu de 94 até 2020, que são esses dados, e aqui inclusive estava nas mínimas históricas, né? Chegamos a ter taxas de 2%, né, ao ano. Então, foi o mínimo aí que já se registrou. Mas, enfim, aqui mostra uma tendência de queda da taxa de juros. Como a economia mostra sinais de fragilidade, não só de aumento de inflação, mas a questão da dívida, né, pública, como tem aumentado, então também, o que acontece? Cresceu os juros. Né? Então, o juros subiu. Por isso que a ideia é que caia novamente. Tenhamos passemos maior confiança na economia por práticas mais ortodoxas, né, na economia, para práticas mais confiáveis, que não deixem dúvida quanto à saúde financeira do país em honrar seus compromissos. Bom, longo prazo. Então, aqui vai ser o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira, em dólar. Tá bom? Então, aqui, veja só, antes de 65, tá, até 2020, o que acontece? A Bolsa ela subiu. Tá? No final das contas, ela subiu. Claro que ela vai igual um eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá bom? Mas, no longo prazo, que é exatamente o objetivo de uma carteira de ações, o que acontece? Você tem uma valorização. E essa valorização, vou mostrar que vence todos os investimentos que existem, tá bom? Só aqui, por exemplo,
nós tivemos aqui, vamos ver aqui, crise do México, né? Então você vê que caiu isso nos anos 80, caiu aqui, calote, né? O México não pagou a dívida externa, vários países não pagaram a dívida externa, então a Bolsa despencou com medo que aqui o Brasil também desse calote. Inclusive nós tivemos problema de pagamento, né? Pedimos moratória e tal. Tivemos hiperinflação no período, foi uma coisa triste. Então desabou a Bolsa, juros lá em cima, né? E Bolsa caindo, tá certo? Aí depois vem a recuperação com plano cruzado, tal. Aí depois o quê? Moratória da dívida externa, despenca a Bolsa novamente. Tá certo? Aí, depois com o plano verão Sarney, Bolsa lá em cima, tá certo? E aí vem Collor de Mello, confisca a poupança, desaba, tá certo a Bolsa. E aqui, por fim, nós temos o quê? Aqui, ó, tem aqui Lava Jato, estava caindo aqui, ó, com acontecimentos, impeachment da Dilma, a Bolsa lá embaixo, né? Aí depois Temer assume, a Bolsa sobe, depois vem o que? Pandemia, a Bolsa cai novamente, e depois, rapidamente, se recuperou, tá bom? Então, a Bolsa, ela é composta de altos e baixos, nós vamos ver isso também, ciclos de mercado, mas no longo prazo, a Bolsa sempre vai valorizar, tá? Inclusive, tira a tua incerteza, para a pessoa que comprou aqui no topo, quando despencou a Bolsa, ela vendeu, ela perdeu dinheiro, tá certo? Agora, para a pessoa que estava aqui, quando despencou a Bolsa, ela manteve, ela chegou aqui, então ela ganhou. Por isso que o longo prazo não só é um investimento seguro, como praticamente é garantido de ter lucro. E uma coisa boa é que, no momento, nós estamos numa parte baixa da Bolsa de Valores. Tá? Então, a tendência é o quê? Tem duas. Você tem, a tendência é subir, tá? Mas você tem quais próximos passos? Ela pode continuar, cair, pouco provável, que ela já está no mínimo aí dos últimos 60 anos, ela chegou agora em janeiro, tá? Ou ela sobe. Então é o momento certo de comprar, é agora, tá? Na verdade, sempre se compra bolsa, contanto que você compre coisas boas e baratas. Porém, no geral, praticamente tudo está barato na bolsa, isso que eu estou falando. Você tem que fazer força para comprar uma ação que não vale a pena hoje. Ou seja, o momento é muito propício para investir na bolsa. Longo prazo nos Estados Unidos, mesma coisa. Tração ali, tendência. E aqui, os dados lá era depois de 65, né? Aqui é antes, desculpa, de 65. Aqui é antes de 1920, tá certo? Olha só, então, altos e baixos na bolsa, tá? Mas ao final, o que acontece? Você pega e traça uma reta daqui até o ponto final, você tem valorização, tá? E depois teve queda aqui, tá? Mas depois, com certeza, esse gráfico continuou com aumento. Então, a tendência é o quê? Mesmo no longo prazo, é você ter aumento, ter valorização, tá bom? Vou puxar até para cá para você ver melhor. Aqui mostrou porque chegou aqui nos anos 2020 e tal, a pandemia, né? Mas você pegar daqui, subiu. E depois da pandemia, o que acontece? Subiu novamente. Tá certo? Hoje a Bolsa Americana está em alta. Mais até do que aqui do Brasil. Aqui é a valorização, né, da bolsa. Então você tem aqui também, aqui a média de 28%, tá? Você tem aí 55% da relação de preço-lucro aí, tá certo? Então nós temos aí um momento onde quanto maior esse valor, né, que é o prêmio de risco, quanto maior esse valor, mais atrativas estão as ações. Então a média é de 20% a 45%. Inversamente proporcional ao preço. Então, quanto maior isso daqui, mais baratas estão as ações. Resumindo, é isso aí. E é o momento atual, né? Foi de janeiro de 23, ó, essa pesquisa aí que eu peguei para vocês. Tá? Isso aqui é o Ibovespa, tá bom? Aqui é economática, né? Fonte economática é o BTG. BTG atual. Então, eles publicaram esse gráfico aqui, que nós estamos no momento bem acima da média histórica para poder se investir em ações, em termos de recompensa, né? Está falando prêmio de risco. Bom,
Caso houvesse investido $10.000 em um fundo de renda fixa mediano em 1963, 15 anos depois você teria $31.338, tá bom? Então, renda fixa, tá? Você teria triplicado o seu dinheiro em 15 anos. Isso aqui é tirado do livro do Peter Lynch, ele falando por que vale a pena investir na Bolsa de Valores. Peter Lynch é um gestor de um fundo, era gestor, né? Ele se aposentou, onde ele bateu seguidamente o índice da Bolsa de Valores. Ele foi campeão de lucratividade. Então, já escreveu 2 livros, e esse daí que eu estou retirando é o jeito Peter Lynch de investir. Tirei esses dados. Os mesmos 10 mil em um fundo balanceado, ações e títulos públicos teriam produzido 44.343, ou seja, 4 vezes mais de 4 vezes, na verdade, o seu investimento inicial. Então já foi melhor do que o fundo só de ações, de títulos públicos, de títulos públicos, desculpa, ou renda fixa, né? O título público e renda fixa tem a valorização parecida. Se você colocou aqui um fundo de ações de crescimento, tá? Somente ações, você teria $53.157, ou seja, aumentou mais de 5 vezes, é o maior investimento, o maior lucro até agora, né? Em 15 anos, tá? Todos esses casos aí são para 15 anos. E se você teve um fundo de crescimento agressivo, só ações, tá? Você teve aqui 76.556 de lucro. Então, você aumentou mais de 7 vezes, mais de 7 vezes e meia. Foi o maior lucro. Fundo de crescimento de ações, só de ações e ações de grande potencial de valorização, né? Anteriormente, você tinha ações de crescimento e ações mais de segurança, ações que não valorizam tanto, mas também não caem tanto. E aqui, mais uma vez, Okada, né, em 4/2 de 1950, o objetivo são os dividendos. E, se o valor das ações for maior do que a poupança e os títulos públicos, tem-se o prazer do aumento de capital ou subida de preço. Então, fala para você investir em ações visando dividendo, não especular. Não você comprar ação barato para ela ficar cara e você vender e ficar fazendo isso. Tá? Que é muito popular hoje, por exemplo, day trade. A pessoa no mesmo dia compra e vende ação para ter lucro. Então, ele fala para você não fazer isso não. Tá? E tem outra ação também, não é só o day trade. Tem a questão de você comprar uma ação só para depois vender e o lucro dela. Ele fala que não é bom você ficar fazendo isso toda hora. Você pode até comprar por longo prazo sua ação, valorizar ao longo dos anos, depois de 10, 20 anos, você vender e com aquele dinheiro você se manter. Enfim, mas, na verdade, com a ação dessa daí, ela não paga dividendo, então ela vai dar valorização. Você tem que trocar em ação de dividendo alguma coisa que deu para você uma renda mensal, como fundo de investimento, como comprar imóveis para alugar, enfim. Ou botar na renda fixa e retirar o rendimento dessa aplicação, tá? O que eu não sugiro, tá? Eu não acho que é uma boa. Nós vamos ver que manter o dinheiro na bolsa é a melhor coisa. Então, por isso que comprar logo ação de dividendo é uma coisa boa. Agora, o que o cara está falando? Que você pode comprar uma ação de dividendos e essa ação se valorizar. Então, você, além de receber o dividendo, você aumenta seu patrimônio pela valorização da ação, né? Ele está falando, prazer de aumento de capital, pela subida de preço. Então, subida de preço ou subida de preço. Você vai ter os dividendos e ainda você pode ter lucro com o valor da ação subindo. E o que acontece se o valor da ação de dividendo subir muito? Você vende e compra outra ação mais barata que também pague dividendo. A gente vai conversar sobre isso. Então, na verdade, você não está vendendo para poder gastar esse dinheiro. Você vende para trocar. Então, é como se você vendesse para comprar 2, 3 ou 4. Tá? Então, a ideia é essa. Mas quando valorizar, você não vai se preocupar com isso. Tá certo? Então, o Okada aí, que escreveu artigos aí em todas as áreas do saber, direito, escreveu sobre arte, escreveu sobre educação, sobre agricultura natural, sobre saúde, sobre leis. Ele escreveu sobre tudo, inclusive sobre economia, inclusive dando aula de investimento. Então, um texto de 50, quer dizer, 73 anos atrás, mas muito atual. A estratégia exatamente que eu vou propor para vocês é essa que ele comenta: investir em ações de dividendo,
Se a ação valorizar muito, naturalmente o dividendo que ela paga diminui. Então você vende e compra ações que estão mais baratas também pagam dividendo. Você tem um ganho, como eu falei, você vende um para comprar dois, três, quatro. Tá certo? E com isso você multiplica o teu patrimônio. Aqui, Siegel, ele também é um economista, né? Ele escreveu um livro, ele é acadêmico. Nunca houve um período longo de tempo que o desempenho das ações não tivesse esperado títulos, né, títulos públicos, seria ligado à renda fixa, né, dinheiro vivo e inflação. Então, quer dizer, falando que inclusive se investir em ações, você se protege da inflação, que é uma coisa aí que a gente luta, né, para poder se defender. Bom, algum comentário aí, alguma pergunta, meus amigos? Qualquer coisa, coloca aí, ou fala ou coloca no chat aí. Vê se tem mais algo aqui. Bom, a professora Bruna falando que está dando aula prática, se liberar, ela fala. Qualquer coisa, como eu falei, eu passo aí para vocês no grupo. Tal que ela fala. Ah, ok. Doutora engenheira Karen. Ok, sem dúvida por enquanto. Se tiver, pode falar à vontade aí, todos estão aí participando. Bom, então aqui, mais uma vez, Okada, 25 minutos e 49, os 4 princípios do budismo: evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar são práticas do bem. Então aqui eu acho bacana, né? Evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia, e aí fazendo economia, poupar. São práticas do bem, concordo plenamente. Então não significa que você vai viver uma vida de privações, que você vai deixar as coisas belas que a vida oferece, mas apenas você vai evitar o desperdício, vai ser moderado com as coisas, procurar economizar para poupar. Então, exatamente essa parte do poupar que nós estamos conversando. Poupar como? Então, estou sugerindo criar uma carteira de ações, tá bom? Então, em vez de você sair comer aí 5 churrasquinhos, tá? Desses 5 você desperdiçar você não vai aguentar comer, que você pediu de olho ou alface, você vai pedir 4 churrasquinhos. Ou você, poxa, para que eu preciso comer 4 churrasquinhos? Com 2, com 3 eu estou satisfeito. Então você vai ser moderado. E a diferença desses 2 aí, churrasquinhos, 3 churrasquinhos que você conseguir fazer, você vai poupar, né? Você vai estar economizando e você poupa esse dinheiro. Um exemplo, né? Aí você pode transferir para todas as outras coisas que a gente faz na vida, mas a ideia é essa. Então não é termos privação das coisas, mas simplesmente com esses princípios aqui, a gente consegue ter uma vida material muito mais equilibrada. Mais uma vez, Okada, está muito certo comprar ações não dividendos, isso não causa rancor quem perde. Isso aqui não, que eu já tinha comentado, né? Então, desculpa, esqueci, acho que eu antecipei esse slide. Deixa, já tinha falado disso daqui. Bom, alguma pergunta aí por enquanto? Então, se tiver, já falei, pode deixar aí, tá? Nos comentários, até depois pode colocar no grupo também de WhatsApp, que o grupo é para isso aí, para a gente poder tirar dúvida e debater sobre o assunto, tá bom? O que é o mercado financeiro? O que são ações? Como eu posso investir no mercado? Por que investir em ações de dividendos? Então, alguma coisa aqui eu já até comentei, tá bom? Mas a gente vai precisar ter um momento mais específico. Então, exatamente depois de a gente discutir o que são ativos e passivos e como a gente pode economizar, a gente vai discutir o que é o mercado. O mercado financeiro é onde as pessoas, o nome é como se fosse o mercado mesmo, que as pessoas têm vendedores e compradores que estão ali para comercializarem. Tá? Então, em um momento você pode ser o comprador, em outro momento você pode ser o vendedor. Então, o mercado é o local onde pessoas que querem negociar o quê? Ações, eles se encontram para que possam fazer suas negociações. Tá? O que são ações?
A ação é a menor parte de uma empresa. A gente vai definir também isso daí. Então, a empresa, por isso que é importante entender o que o cara disse, né? Tem um texto dele que a gente vai ver depois, ele falando que investir na Bolsa de Valores é até um ato de patriotismo. Por quê? Porque a empresa ela tem dois caminhos para poder crescer. Ou ela pega empréstimo, ou ela abre o capital dela, que vai abrir no mercado de ações, onde ela vai colocar as ações. Ó, quem quer comprar minhas ações? Quem compra a ação da empresa que está abrindo o capital, injeta dinheiro na empresa. A empresa precisa do dinheiro para quê? Para poder expandir, poder contratar mais pessoas, né? Para poder vender mais, poder ter mais lucro. Tendo mais lucro, contrata mais pessoas, paga mais imposto. Então, com isso daí, gira-se uma roda virtuosa que o país se beneficia. Ah, se o cara ele sonega ou não sonega, mas de todo jeito vai pagar imposto. Aí você não tem dúvida que ele vai estar pagando taxa, imposto, e quanto mais ele produzir, mais ele vai pagar. Tá? Isso aí é um fato. Se ele sonega, boa parte se não sonega, é outra coisa, tá? Eu também não estou aqui para julgar as pessoas. É fato apenas que as empresas contribuem para o país, gerando impostos, gerando trabalho, e para quem é acionista dessas ações, você também recebe pelo lucro, que são os dividendos. Essa que é a ideia, você obter ações de empresas e durante um ano você receber esses dividendos. Aí tem empresa que paga de 3 em 3 meses, tem empresa que paga de 6 em 6 meses, tem empresa que paga anualmente. Tá? Empresas que têm lucro. Tá? Empresa sem lucro não paga dividendo. Tá bom? Então, a ideia é estar obtendo essas ações. Como a gente pode investir nele? Eu vou falar depois melhor, mas a gente investe através de corretoras. Você tem que abrir conta numa corretora. Hoje, por exemplo, alguns bancos eles até oferecem essa opção. Quando eu comecei a investir há 6 anos atrás, não tinha. Mas hoje, por exemplo, eu tenho conta na Caixa, e na Caixa eu tenho opção de comprar ações. Tem um home broker lá. Mas como eu tenho conta em corretora, e eu não pago nada para ter essa conta, eu não pago nada para comprar ação, eu a uso, já sou acostumado, minhas ações já estão lá, essa corretora já tem a custódia que a gente fala das minhas ações, então eu vou comprando lá mesmo, como eu falei, não pago pela movimentação, pela compra das ações, eu não pago por elas estarem estocadas lá, né, que a gente fala custódia, então eu vou usando. Mas hoje, até, acho que o Banco do Brasil também oferece essa opção de comprar ações, tá? Então hoje ficou muito mais fácil até do que quando eu comecei. Então, como investir nele? Através das corretoras ou através do seu banco. Porque investir em ações de dividendos, que a gente já falou, né, que eu já comentei aqui também. Vamos falar mais à frente, como eu falei. Tem a quarto encontro nosso, especificamente para falar de ações de dividendos. Tá? E aí a gente vai ver melhor, tá, nos próximos encontros. Então, por hoje é só, pessoal. Isso aqui lembrando minha infância. Tá, eu adorava quando acabava esse aqui no desenho, que ia começar outro, né? Eu gostava quando acabava o desenho. E por hoje é só, pessoal. E eu vou voltar aqui rapidamente, né? Porque deu problema aí no início. E vou colocar aqui para a gente ver a programação, né? Que já tá na gravação, mas vou aproveitar vocês que estão aí e vou mostrar mais uma vez. Tá aqui. Só uma coisa, desculpa, antes de eu... Não, depois eu falo. Deixa eu esquecer, não, gente, de eu falar a bibliografia, tá bom? Então, olha só. Aqui, como garantir sua aposentadoria. Vou tirar aqui minha imagem para não atrapalhar. Como garantir sua aposentadoria, né? E por que garantir sua aposentadoria foi hoje. Semana que vem. Aqui essa roda de conversa só para quem mora aqui, é o mesmo assunto. Seria a pessoa que mora aqui, quisesse ver-nos pessoalmente, trocar uma ideia, tá? Então é aqui onde eu trabalho no IFES, o Instituto Federal aqui em Jucutuquara, tá bom? Então essas rodas de conversa são opcionais, tá bom? O que é importante é nossos encontros. Semana que vem, nós vamos falar sobre eliminando passivos e acumulando ativos, né? Vamos definir o que é passivo, ativo, como que a gente pode estar fazendo isso. Lembra? Poupar. Então, isso aqui tem a ver com poupança.
tá bom? Vou estar aí com o meu amigo Rodolfo Queiroz me ajudando. Aí, dia 29, Senhor Mercado, psicologia do investimento, né? Quais as competências que nós devemos ter ou desenvolver para sermos bons investidores. E aí, aqui o professor Vicente, que é um investidor, tem mais de 40 anos em investimento, como eu falei, deve provavelmente mandar um vídeo para vocês falando da experiência dele, tá bom? Aqui depois, dia 5 de junho, vai ser quando nós vamos, nosso quarto encontro, falar especificamente o que é uma ação, ver alguns exemplos de ação e como montar uma carteira previdenciária com ações, que é a parte prática, né, o objetivo dessa parte de investimento que nós estamos vendo. Depois, aula 5, nós vamos conhecer o método de saúde Okada, o professor Benedito ele vai estar explanando sobre isso, e depois, a professora Anaídes falando sobre saúde pela arte e pela cultura, tá bom? Então aqui vai definir como é a saúde Okada, quais são as formas de nós nos beneficiarmos dele, tá bom? Supremo Método de Saúde de Mokichi Okada. E depois aqui uma parte bem agradável e interessante, tá? Que faz parte do Método de Saúde Okada, especificamente saúde pela arte e pela cultura, que eu não pude deixar de aproveitar essa grande mestra aqui, ó, a grande professora também que eu tive, professora Anaídes, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma coisa aí? Ah, sim. Pagamos imposto de renda nas ações? Isso é boa pergunta. Olha só, quando você faz day trade, que é você comprar ação no dia e vender no mesmo dia, até outras estratégias que são até de segundos, você investe, de minutos, no mesmo dia, você comprou no vendendo, aí você paga aí uma alíquota de 15%, se eu não me engano. Tá bom? Porque eu não faço isso, eu não sei, eu nunca paguei imposto. Mas é de 15%, se eu não me engano, em cima do seu lucro. Tá? Se tiver prejuízo, você pode debitar de quanto você lucrou. Não, acho que é mais. É mais. Acho que dá 20%, se eu não me engano. É o que paga mais é o day trade no mesmo dia, você fazer jogada, né? Fazer essa compra e venda, tá? Que a gente chama de especulação. Você especular no mesmo dia, paga por falta de 20%. Se você deixa mais de um dia, se você deixa 2 dias a ação que você comprou lá e depois você vende com lucro, você paga 15%, tá bom? E é o mínimo que se paga. Agora, se você vender, não, desculpa, 15%, não, é 20%, você paga 15% depois de 2 dias pelo menos, se você passar de 20 mil reais de lucro. Se você vender até 20 mil reais, você não paga imposto de renda, tá bom? E dividendo, ele não paga imposto de renda. Tá? Na verdade, a empresa já é tributada, então o lucro dela vem sem tributação, porque no Brasil você não pode ter 2 tributações, não pode ter bitributação. Então, o dividendo, você não paga imposto de renda sobre ele, seja qual o valor for. Tá? Assim como também rendimento de fundo imobiliário. Você não paga. Se você vender a sua ação, dentro de 20 mil reais também, você não paga imposto. Só se passar de 20 mil ou se for day trade, se for no mesmo dia que você comprar e vender. Com lucro, você paga. Tá bom? No longo prazo, se tiver prejuízo, você não paga também imposto. Se tiver lucro, até 20 mil, você não paga imposto de renda. Tá bom? Ou seja, você numa carteira previdenciária de ações, você não paga pelas ações que você tem e constantemente elas te pagam dinheiro. Então, é uma máquina de dinheiro, isso é legal. Se discute tributação no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você paga tributação em cima de dividendo. Só que o que acontece? As empresas elas arrumam formas de contornar isso daí. Então, elas pagam dividendo, elas são tributadas no dividendo, mas elas diminuem, por exemplo, o dividendo dela e recompram ações. Então, você tendo menos ação, você recebe mais por ação. Então, eles fazem outros tipos de procedimentos para evitar que a ação é tributada. Mas a legislação é outra. Aqui não pode haver bitributação. Então, se cobrar dividendo de ação, vai ter que diminuir
a tributação, ou retirar, na verdade, a tributação que já cobra da empresa, né? Ela vai pagar duas vezes. Tá certo? Não, não paga imposto de renda, não. Então, só se pagar, você tem que jogar esse valor que você paga aí no imposto de renda. Imposto de renda você só vai declarar as ações que você possui como patrimônio, mas tem lá uma área específica que você declara aí só para constar que você tem, você não paga imposto de renda pelas ações nem pelos dividendos. Aí você só consta lá quanto você tem que declarar quanto você recebeu de dividendo, mas tem lá em outros lá uma parte que você declara isso, porque isso é isento de tributação, tá bom? Pô, eu que agradeço aí sua participação, meu amigo José Alves, tá bom? Eu vou passar isso para o YouTube, porque aqui fica gravada a aula nessa plataforma, ela é um pouco complicada para as pessoas acessarem. Eu vou passar para o YouTube e quando converter, né, porque primeiro tem que esperar essa plataforma gerar a aula gravada. Quando ela gerar a aula gravada, eu vou baixar, vou passar para o YouTube e aí eu compartilho no grupo também, tá certo? Valeu aí. Até a próxima, tá? E estamos às ordens aí. Até, doutora Karen.